As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não te enlaces neles, pois abominação é ao Senhor teu Deus. Deuteronômio, capítulo 7, verso 25. Quem vos fala, amados, é Denise, do Instituto Madison. A paz de Cristo a todos os irmãos e irmãs do Brasil, de Portugal e de outros países em que se fala o idioma português. Que Deus abençoe a todos neste santo dia de sábado. Amados, hoje trago a vocês um tema importante e um testemunho também sobre o que aconteceu comigo e com a irmã Cristina, que eu resido agora aqui com eles nas montanhas da Espanha. Bem, irmãos, em primeiro lugar, precisamos definir o que seja anátemas. Anátema, como no caso de Acã, que os irmãos conhecem a história, foi algo que causou maldição não apenas para ele, mas para todo o acampamento. Então, muitas vezes, temos objetos, coisas em nossas casas, em nossos grupos, mesmo que estejamos nas montanhas ou nas cidades, muitas coisas que podem causar problemas, podem chamar aos anjos maus e podem impedir as bênçãos de Deus em nossas vidas. Então é muito importante que entendamos o que são anátemas. O que são anatemas? Os anatemas podem ser de dois tipos. As maldições que chamam os demônios em nossas vidas podem ser de dois tipos. Podem ser físicas ou podem ser espirituais. Bom, as maldições físicas, os objetos que às vezes nós temos e que não sabemos que são anátemas, ou seja, não sabemos que são maldições, Deus pode ser que não saibamos, mas que muitas vezes acabam chamando os demônios para as nossas vidas. Porém, Deus não tem em conta os tempos da nossa ignorância. Por exemplo, eu vou contar para vocês rapidamente o que aconteceu, uma história que a irmã Deise contou no congresso onde nós estivemos em outubro de 2018. Havia uma criança de apenas 1 ano de idade que dava muito trabalho para sua mãe, chorava muito e ela foi crescendo daquela forma. Sua mãe mostrava para ela desenhos, filmes cristãos, desenhos da Bíblia, desses que as mães gostam de mostrar a seus filhos, desenhos e filmes bíblicos,
não eram esses do mundo, que nós já sabemos que tem mensagens subliminares, eram desenhos bíblicos. Porém, essa criança foi crescendo e ela gritava muito. Quando a mãe chegava no seu quarto, 2, 3, 4 aninhos, ela gritava, ela chorava e ela dizia: sai daqui, sai daqui. Pedia, gritando para que a mãe saísse do seu quarto. Sua mãe, como todas as mães, preocupadas com seu pequeno filho, começou a orar. Senhor, mostra o que eu estou fazendo de errado, o que está acontecendo com meu filho, por que ele está agindo dessa forma? Então, uma irmã da igreja, ela contou a história e essa irmã era mãe também, como todas as mães, preocupada com o que estava acontecendo com o filho dessa irmã. Ela foi até sua casa, a casa dessa irmã, e observou, orou primeiramente, para que Deus mostrasse o que estava trazendo este mal, o que estava trazendo o mal para a vida dessa criança. Então, quando chegou ali, o Espírito Santo mostrou que ela devia abrir as gavetas do armário do quarto dessa criança. Ao abrir, ela encontrou os filmes, os desenhos bíblicos que essa mãe estava, desde 1 aninho, essa criança estava assistindo, que essa mãe colocava para a criança assistir. Então, amados, ela disse para a mãe: pegue uma sacola e nós vamos tirar daqui todos esses DVDs, esses CDs, esses filmes, esses desenhos cristãos. Porém, como vocês devem saber, muitos desses desenhos que se dizem cristãos, na verdade, não são. Então, amados, ela tirou, colocou num saco e jogou fora. Não deixou ali dentro da casa. Na mesma noite, a mãe, muito preocupada, orando e chorando pelo seu filho, ela deixava sempre a porta do quarto aberta para ouvir os gritos, porque ele gritava todas as noites. O inimigo não deixava com que ele dormisse. Enfim, amados, naquela noite ela não ouviu nenhum ruído. O menino conseguiu dormir tranquilamente. No dia seguinte, ela abraçou seu filho, ele estava calmo, tranquilo, e disse: mamãe, essa noite ele não me incomodou. E ela disse: filho, mas quem estava te incomodando as outras noites? Ele vinha, mamãe, pela janela. Ele entrava pela janela e falava que eu devia fazer o mal, e falar e gritar e fazer todas as coisas más. Falar mal e gritar. Ele mandava eu fazer isso. Então aquela mãe entendeu que, tirando todos os filmes e desenhos do inimigo, que supostamente eram cristãos, mas
em que há mensagens subliminares, coisas que às vezes nem percebemos, ao ela jogar no lixo tudo aquilo, seu filho pôde ser transformado, pôde ser libertado daqueles anjos maus. Muitas vezes são coisas que nós temos e gostamos. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo, amados. Um testemunho do que aconteceu comigo. Já pedi perdão a Deus, em primeiro lugar a Deus. E também peço em público agora perdão aos irmãos daqui do Instituto Madison, porque foi coisas que eu trouxe para cá que interferiram, e os irmãos vão entender quando eu contar o que aconteceu. Bom, foi o seguinte, amados, o que aconteceu foi uma coisa assim, rápida. A irmã Cristina saiu aqui da nossa cabana, onde nós dormimos, aqui onde nós estamos, nas montanhas da Espanha, o dia termina muito tarde. O dia termina por volta das 9h30, quase 10 horas da noite. E começa tarde também. Começa como que às 8 da manhã. Mas às 6 da manhã é noite ainda. E nós temos o costume de já começarmos as orações intercessórias às 6 da manhã. Só que neste dia eu não fui junto com a irmã Cristina nas orações intercessórias, em que nós oramos pelas pessoas do mundo inteiro que estão saindo para as montanhas. Muitas estão saindo agora, outras já estão nas montanhas, tendo muitos problemas iniciais, e outros estão gemendo e chorando, vendendo tudo que tem, mas ainda estão nas cidades. Então, às 6 da manhã é o nosso horário de oração por todos os irmãos, inclusive por tudo que acontece aqui também. Nós pedimos oração pela saúde, pelos tratamentos, pelo horto, por tudo, pelo nosso trabalho diário, enfim. Amados, nesse dia eu não fui às 6 horas, eu fiquei deitada ainda. E pensei, com certeza foi o inimigo que colocou esse pensamento na minha mente. Estou tão cansada, vou ficar dormindo mais um pouquinho. E assim é o inimigo em nossas vidas. Ele fala, dorme mais um pouquinho, dá tempo, ainda não é hora. Pode ser que tenha atrasado um pouco o horário
que os irmãos ainda não tenham iniciado as intercessões. Fica mais um pouquinho, você está tão cansada. Então, amados, nesse momento eu estava meio que acordada, meio que dormindo, mas eu ouvi nitidamente. Antes de ouvir, eu senti nitidamente passos, como que alguém entrando na cabana. Logo após, ouvi uma voz de criança, uma voz de menina, falando: olá. Apenas isso. Apenas essa palavra. Olá. Neste momento, eu orei ao Senhor. Não fiquei com medo, nem nada dessas coisas, mas orei ao Senhor e disse: Senhor, se vem de ti essa voz, por favor, repita essa palavra ou alguma outra palavra que tu queres me dizer. Porém, não aconteceu nada. A voz simplesmente emudeceu. Então eu entendi, amados, que não vinha de Deus, que era da parte do inimigo. Então, quando falei com a irmã Cristina, irmã, você voltou após 30 minutos, você voltou para a cabana para buscar alguma coisa, não sei, fazer alguma coisa? E ela disse: não, irmã, eu não voltei. Eu não voltei, eu fiquei ali. Depois das intercessões, eu comecei a fazer o trabalho, algumas coisas, eu não voltei. Então, amados, eu entendi que havia um anátema. Talvez na minha vida, não apenas um objeto, mas também maus pensamentos. Porque, queridos, às vezes, quando desejamos o mal para uma pessoa, isso, perante Deus, é um anátema também. Quando temos ciúmes, inveja de uma pessoa, quando questionamos as ordens de uma pessoa, de um ancião, não uma pessoa mais velha, eu não estou dizendo ancião como que uma pessoa mais idosa, não é isso. Eu estou dizendo isso para nós que já estamos nas montanhas. É um ancião, é um sacerdote, é o sacerdote do lugar, é o líder do grupo. Então, amados, nós que às vezes não temos experiência em estar nas montanhas, muitas vezes não entendemos as coisas que acontecem aqui. E muitas vezes podemos ter ideias errôneas. O inimigo coloca em nossa mente: mas eu acho que isso não está certo. Como que eles fazem isso ou aquilo? Será que vem de Deus ou não? Mas, pouco a pouco, agora fazendo um parênteses aqui, pouco a pouco Deus está me ensinando, me trabalhando no meu coração.
porque as coisas que eu não entendo, e isso eu disse a eles essa semana também, as coisas que eu não entendo, eu estou orando no seguinte propósito, no seguinte sentido: Senhor, se isto vem de ti, por favor, faz com que, através do teu Espírito Santo, eu compreenda, aceite essas coisas e que eu não me rebele, que eu não me revolte contra, que eu saca de mim, Senhor, tira de mim o espírito maligno, o espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel é o espírito de perseguição ao povo de Deus. Bom, mas esse é um outro assunto que nós vamos fazer um vídeo um outro dia falando sobre o espírito de Jezabel. Enfim, todas as vezes que o orgulho do nosso coração vem e diz: não, eu sei disso, eu sei daquilo, nós estamos com um anátema também, o orgulho que aconteceu no antigo Israel. Vejam, o tipo e o antítipo. O antítipo está se repetindo nos nossos dias. Irmãos, eu não quero que o antítipo se repita na minha vida, como eu não quero que o antítipo se repita na vida de nenhum dos meus irmãos, nem daqui do Instituto Madson, nem de nenhum dos irmãos que já estão nas montanhas, nas cabanas, nem em nenhum dos irmãos que estão ainda nas cidades e às vezes não estão conseguindo ir para as montanhas porque acontece que estão com algum anátema em suas vidas. Estão com orgulho no seu coração, inveja, calúnia, né? Porque a calúnia pode ser um anátema. E outras coisas mais, não são apenas coisas materiais. Bom, mas nesse caso que eu estou narrando para os irmãos, que aconteceu comigo aqui, a presença maligna que falou, creio que foi algo físico e algo espiritual também. Porque eu não estava entendendo muitas coisas e estava questionando muitas coisas com os irmãos, né? Mas, graças ao Senhor, o Senhor pouco a pouco está me mostrando as coisas. E as coisas que eu não entendo, eu oro no seguinte sentido: Senhor, se isso que os irmãos estão fazendo é algo que eles não estão entendendo, é algo que vem de ti e eles não estão entendendo, por favor, faz com que o teu Espírito Santo mostre a eles. Que não seja eu que fale, mas o teu Espírito Santo. E se vem de ti, faça com que eu entenda. Abre o meu coração ao Espírito Santo. Quem sou eu para impor alguma coisa? Eu não sou nada. Perante Deus, todos estamos enfermos do pecado e todos estamos aqui para nos purificar. Mas esses irmãos, como são sacerdotes do local, eles têm mais experiência espiritual. Então, eu falei com o irmão
um dos irmãos aqui, um dos irmãos que tem mais experiência, porque o irmão que é sacerdote do local estava fora, resolvendo uma questão importante. E ele, à noite, quando terminamos o culto, perdão, irmãos, quando terminamos as atividades, terminamos o culto, depois tínhamos atividades, terminamos as atividades, ele orou aqui conosco na cabana e começamos juntos a procurar alguns anátemas, algumas coisas, alguns objetos que poderiam estar aqui impedindo a bênção de Deus nesse lugar e abrindo as portas para que o inimigo estivesse nesse lugar. Porque quando temos, amados, coisas também, objetos que não são de Deus, que são do maligno, ele tem o direito de estar onde seus objetos estão. Vejam o que aconteceu. Eu tinha uma bolsa, eu tinha comprado uma bolsa antes de vir para cá, exatamente no dia que eu viajei, porque eu não tinha bolsa e eu estava com muita pressa, porque eu tinha alguns objetos, alguns documentos que eu não podia carregar nas mãos. E então comprei essa bolsa, só que eu sabia, irmãos, já pedi perdão a Deus em primeiro lugar, e como disse, estou publicamente pedindo perdão aos irmãos também. E eu sabia que essa bolsa tinha alguns símbolos satânicos. Existem vários objetos, às vezes, que nós temos que têm símbolos satânicos. Aqueles símbolos da suástica, né? Que nós falamos que são símbolos nazistas, símbolos mesmo da estrela de Davi, né? Porque vocês sabem que tudo que Deus faz, o demônio imita, só que ao contrário. A cruz invertida é um símbolo satânico. Se vocês procurarem na internet, tem muita coisa sobre isso. E nessa bolsa tinha vários símbolos, mas o que o inimigo colocou no meu pensamento? Não, tudo bem, chegando lá eu vou tirar os símbolos, os irmãos quitam, né? Tiram fora os símbolos e eu posso continuar usando a bolsa. Só que a bolsa estava revestida de um tecido interno com símbolos também, né? E também de metal nos zíper dos bolsos da bolsa tinham também os símbolos, estavam por toda parte. Então o irmão achou melhor tirar fora do sítio, fora do acampamento, essa bolsa e outros objetos também. Mas o principal estava nessa bolsa. Esse é o testemunho que aconteceu esta semana aqui comigo, irmãos. E após isso, após nós tirarmos daqui esses objetos, graças ao Senhor, nós podemos dormir em paz. Porque a irmã Cristina disse também que com ela aconteceu
ela não ouviu a voz, mas antes de eu chegar aqui, aconteceu uma situação similar com ela também. Eu, no meu caso, eu ouvi os passos e a voz. E ela, amados, ela ouviu ruídos à noite. Ela tinha muito medo. Quando ela estava aqui, ela tinha muito medo. Só que já havia sido dito a ela que não era para ela dormir de pijama, que nós mulheres não devemos usar calças compridas, roupas de homens, de varões, com exceção na época do frio e por debaixo da saia. Não assim só, nunca, jamais, só andarmos de calças compridas, porque é abominação ao Senhor. São roupas de homens. Então já havia sido dito a ela, os irmãos falaram que ela não devia, sob nenhuma hipótese, dormir de calças. Mas ela gostava desse seu pijama porque era bem quentinho. E quando ela veio para cá, era primavera, mas estava já bem frio. E nessa noite, e anteriormente a isso, ela sentia muito medo em dormir aqui na cabana. Ela sentia muito medo e dormia muitas vezes com o abajur ligado e com sua Bíblia grudada ao peito, porque ela tinha medo, amados. Ela sentia muito medo. E nós temos aqui algo para esquentar a cabana, que tem uma chaminé. Parece um fogão a lenha, mas não é. E não me recordo o nome agora exato. Mas, enfim, ele tem como que uma chaminé. E num dia que estava muito frio, ela estava com pijama, que ela sabia que ela até poderia dormir com pijama, com a calça, mas com uma saia comprida até os pés, por cima. E na parte de cima do pijama, na blusa do pijama, tinha um desenho de lacinhos, assim, com flores e com lacinhos. Mas aqueles lacinhos parecem com enfeites de Natal, enfeites natalinos. E isso é uma abominação ao Senhor. Aquelas guirlandas, sabe? Que as pessoas colocam nas suas portas, em frente. As árvores de Natal também são abominações ao Senhor, mas enfim, desenhos de florzinhas com guirlandas que imitam enfeites natalinos. Havia na parte de cima da blusa. E o que aconteceu naquele momento? Quase que pegou fogo a chaminé. Esquentou tanto que ela teve que abrir e eu não sei ao certo como ela fez. E outra coisa também, esse seu abajur estava em cima da cama, porque ela dormia numa cama grande e jogado em cima da cama, as suas sandálias, seus chinelos jogados também de um lugar para outro, algumas coisas fora de lugar, e ela quase morrendo de calor.
Isso foi o que o inimigo fez com ela, amados. Então vejam, quando ela tirou os irmãos, ela falou para os irmãos no dia seguinte, imediatamente jogou fora essas coisas que eram do inimigo, e isso não voltou a acontecer mais. Amados, também quando eu estava viajando com a irmã Daisy pelo Brasil, em que, graças a Deus, essa serva que vos fala teve a oportunidade de viajar com a profetisa de Deus durante alguns dias após o congresso. Enfim, quando estávamos viajando, num dos lugares em que nós dormimos, eu tive a oportunidade de mostrar várias roupas que eu tinha. E ela, ao ver, ela e seu filho, Abidiel, puderam verificar os desenhos das roupas e até botões de vestidos, roupas que eu tinha, que tinham alguns símbolos satânicos, que eu não sabia, que eram mensagens subliminares. Amados, quando nós não sabemos, não é pecado. Mas quando nós pesquisamos e entendemos, o Espírito Santo vai nos mostrando aos poucos esses símbolos, então passa a ser pecado. E Deus não pode nos abençoar. Muitas vezes, num quadro na parede, uma fotografia, tudo aquilo que nós, de uma forma ou de outra, gostamos. Eu vou guardar uma foto do casamento dos meus amigos. Olha que linda ela estava no seu casamento, e olha a roupa, e sabe, aquilo que nós gostamos. Aquela bolsa que eu tinha, do testemunho que eu acabei de compartilhar com vocês, eu gostava, ou eu achava necessária, porque notem, amados, eu não pedi a Deus que me mostrasse uma bolsa que Ele queria que eu comprasse, não. Naquele momento, o meu eu estava à frente. E todas as vezes que colocamos o nosso eu à frente, é Satanás quem está nos dirigindo, e não o Senhor Jesus. E não estamos fazendo a vontade dele. Ó, amados, como somos falhos. Mas quando nós não sabemos, por exemplo, essas roupas que tinham símbolos, mas muito sutis, subliminares, eu não sabia. No exato momento em que eu soube, eu rasguei as que eu podia rasgar ali no momento, eu rasguei. As que eu não podia, por exemplo, os botões de um vestido que eu tinha. A Daisy me disse, não, você não precisa rasgar e queimar o vestido inteiro, você pode trocar os botões. Então eu guardei o vestido e assim que eu tive oportunidade, eu troquei os botões e
O vestido não tinha nenhum símbolo, só os botões. A barra da saia de uma saia que eu tinha umas florzinhas, irmãos. Florzinhas que não tinham nada demais, nada a ver. Você olhando assim, não tinha nada. Mas se você, com os olhos da fé, pedisse a Deus, como a irmã Daisy e seu filho Abidiel oraram e Deus mostrou. Essas flores juntas, unidas, se formavam o quê? Uma caveira. Uma caveira que é o símbolo de uma sociedade secreta. Mas olhando assim, para quem não conhece, era só florzinhas, não era nada. Então, amados, e muitas vezes também o diabo pode estar em nossas casas, em nossos pensamentos, em nossas vidas, porque nós permitimos. E muitas vezes pode acontecer de nós não conseguirmos as bênçãos de Deus porque nós não tiramos os anátemas das nossas vidas. Deus está aí, a ponto de nos abençoar. Nós estamos a ponto de irmos para... Nós estamos a ponto de vendermos o que temos para irmos para as montanhas. Mas pode acontecer de nós sabermos que algo em nossas vidas não está bem, ou nosso filho, ou nossa filha, ou nosso esposo, ou nossa esposa, ou nosso pai, ou nossa mãe, alguém pode ser que esteja com algum anátema. E se nós não sabemos que essa pessoa está com algum anátema na sua vida, tudo bem, Deus não leva em consideração os tempos da nossa ignorância. Mas, se nós sabemos, por exemplo, amados, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que um casal saiba a verdade e esteja tentando vender sua propriedade para ir para as montanhas. Mas tenha um filho que gosta de jogos eletrônicos, e que esses jogos sejam o impedimento. Pode ser jogos, pode ser comida, pode ser qualquer coisa, amados. Por exemplo, se eu faço a reforma de saúde, se eu sei o que é bom para a minha saúde, mas se eu tenho um parente que vive comigo e eu querendo agradar esse parente, eu faço carne para ele comer. Ah, coitadinho, ele gosta. Eu não vou comer, mas eu vou agradar a ele. Eu vou dar leite para ele beber, eu vou dar queijo para ele comer, sabendo que todos os derivados agora da carne estão contaminados e fazem mal para a nossa saúde, e que nós não poderemos ter a bênção de Deus se nós não seguirmos a reforma de saúde. Ah, coitadinho, ele toma remédio, ele não pode ficar sem essas pílulas, essa medicação. Eu vou ser boazinha, entre aspas, eu vou comprar o remédio e vou dar para ele tomar. Amados,
A bênção de Deus não vai poder estar na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, se nós não tirarmos totalmente todo anatema. Tudo que nós sabemos, tudo que nós gostamos, ou tudo que o nosso filho, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso esposo, a nossa esposa gostam, mas nós sabemos que aquilo está fazendo mal para ele, para ela. Porém, se nós não sabemos, vou dar um outro exemplo. Quando eu pedi para a irmã Daisy, por favor, me mostre se numa dessas roupas tem algum anátema. Se eu, no meu orgulhoso coração, tivesse pensado assim, eu não quero saber, eu não vou nem perguntar, porque eu gosto dessas roupas e eu nem quero saber se tem ou não tem anátema, eu vou ficar com essas roupas. Então, aí eu estaria pecando. Mas quando eu me humilhei perante Deus e disse, por favor, me mostre onde está o meu pecado. Então, aí Deus, através da sua serva, ele pôde abençoar e mostrar. E a mesma coisa o que aconteceu aqui comigo esta semana e que aconteceu com a irmã Cristina, um mês antes, um mês, creio, que antes de eu chegar aqui também. Vamos orar a Deus, amados. Vamos analisar as nossas vidas, os nossos pensamentos, os objetos. Às vezes pode ser um simples enfeite, um animalzinho, um bichinho de pelúcia das nossas crianças. Deus não quer, amados, que nos percamos. Deus está nos dando muita luz. Deus está nos dizendo hoje, buscai-me e vivereis. Pois, por que morrereis? Por que morreríeis, ó casa de Israel? Buscai-me e vivereis, buscai-me e vivereis. Amados, busquemos ao Senhor enquanto se pode achar. Invoquemo-lo enquanto está perto, porque muito em breve, não sabemos quanto tempo mais ainda teremos. Não sabemos, amados. O que sabemos é que temos que tirar tudo que não agrada ao Senhor das nossas vidas. E se, como por exemplo, algo que dê para tirar, por exemplo, só os botões e quando tivermos oportunidade trocarmos, tudo bem, mas quando for um objeto que nós amamos, mas que está impedindo as bênçãos de Deus e que está colocando o inimigo em nossas vidas, por favor, amados, vamos nos entregar nas mãos do Senhor. Vamos deixar que Ele governe nossas vidas. Vamos quitar de nossas vidas tudo que não agrada ao Senhor. Perdoem, irmãos,
caso esse áudio, esse vídeo seja um pouco longo, mas foi necessário. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.